Deus em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Sabe o que é uma palavra profética? Eu vou expor o seu irmão do lado. Você sabe o que é uma palavra profética? Você sabe? Não sei se você tem esse conhecimento. O que seria uma palavra profética? Uma palavra que nela carrega um sentido de profecia. Eu, quando uso o termo palavra profética, eu sempre me refiro a uma palavra que Deus comunica no meu coração acerca de algo geralmente muito grandioso que Ele fará. E essa semana eu estava empenhado em preparar as mensagens sobre a volta de Jesus. E se você não ouviu essas mensagens, eu te recomendo, assista os vídeos. Se você não pôde vir, assista os vídeos, porque são palavras bem esclarecedoras, né? São simples, são palavras simples, mas bem esclarecedoras. E durante essa semana, não vou me lembrar exatamente o dia, mas em um dos dias, Deus me ministrou essa história que eu vou ler para vocês hoje. E Deus falou: eu vou fazer grandes coisas na minha igreja. E eu creio, que igreja, amém? E Deus, Ele colocou algumas coisas no meu coração que eu quero partilhar com você hoje. 2 Reis, capítulo 5. Eu peço que você preste bastante atenção. Versículo de número 1. Vamos ler artigo 1. Vamos lá. A palavra de Deus, ela diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem era um herói valoroso, porém leproso. Porém, o que ele era? Leproso. 2. Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Levaram uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando em ti esta carta, saiba que te enviei Naamã, meu servo, para que cuides da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cuide da lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, ele disse ao rei de Israel que rasgara as suas vestes. Mandou ao rei dizendo: por que rasgaste as suas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te. Quantas vezes? Eu não ouvi. Quantas vezes? 7 vezes no Jordão. E assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e por-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e o restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se um profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do nome de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino,
e ficou purificado. Acho que está bom aqui. Vamos orar? Senhor, fale conosco nessa manhã. Palavra clara, objetiva, seduz a minha vida para falar à tua igreja aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Venha nos abençoar, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Louvado seja Deus. Bom, essa palavra eu nem sei quantas vezes eu já falei dela nesses anos que eu prego. E eu gosto dessa palavra, porque ela quebra muitas ideias, ela quebra muitos pensamentos viciantes, ou viciados, melhor dizendo. Primeiro, a história não é de um judeu, a história é de um homicídio. E você pode falar, tá, mas o que isso tem a ver? Hoje nada, porque hoje nós sabemos que Jesus veio para todos. Quem concorda de amém? Sírio veio para mim, para você, nós que somos brasileiros, veio para judeus, veio para os africanos, veio para todos. Mas nesta época desse texto, a ideia que tinha é que Deus era um Deus exclusivo de Israel. Então Deus só ouvia Israel. Então Deus só curava quem era de Israel. Deus só abençoava quem era israelita. Quem entendeu de amém? Mas a história é de um sírio. E é interessante que quando a narrativa fala desse sírio, fala que Deus usava ele para dar livramentos aos sírios. Percebe que é um texto que mostra que Deus abençoa quem não é judeu e que Deus usa pessoas também que não são judeus. Na verdade, esse texto vai mostrar para a gente que Deus usa quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser, inclusive para abençoar as nossas vidas. Posso ouvir amém, queridos? E por que essa palavra é uma palavra profética? Eu quero que você preste muita atenção. Não vou demorar, mas preste atenção. Por que essa palavra é uma palavra profética? Porque Deus tinha algo para fazer na vida de Naamã. Mas para Deus fazer esse algo na vida de Naamã, pelo menos em 2 ocasiões, Deus precisou colocar alguém no lado de Naamã, para que esse alguém fosse uma ponte, para que Naamã fosse curado, abençoado, para que a obra de Deus acontecesse na vida dele. Então Deus, ele às vezes, Deus abençoa as nossas vidas diretamente, de uma forma milagrosa. Deus abre os céus e abençoa a nossa vida. Deus pode fazer isso, quem crê diga amém. Deus pode fazer aparecer um valor na sua conta. Oh glória! Quem recebe essa palavra diga amém. Toma aí, ó, não sei de cor, toma essa bênção aí. Meu Deus. Vai ter gente puxando estátua hoje, deixa eu ver aqui. Se troca um pix, deixa eu ver aqui. Ver se está mais pesado. Deus pode simplesmente curar você dormindo. Deus pode simplesmente curar alguém sem ninguém pôr a mão, sem ninguém orar. Deus, pela sua infinita misericórdia, o próprio Deus vai lá e restaura a saúde dessa pessoa. Ele pode fazer isso, quem crê, amém. Só que às vezes Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus coloca pessoas no nosso caminho, e essas pessoas, elas serão um canal de bênção para a minha vida. Pode deixar, não se preocupa, pode deixar assim. E essas pessoas serão um canal de bênção para a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. E o que é ser um canal de bênção para a nossa vida? São pessoas que são essas pontes, que faz com que nós cheguemos até lá onde Ele quer que nos levar,
ou Ele faz com que a bênção chegue até nós, para que a bênção possa se cumprir nas nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. E a primeira ponte que teve na vida de Naamã foi uma menina, uma jovem, uma menina. A Bíblia não fala a idade dela, versículo 2. A Bíblia não fala a idade, a Bíblia não fala nem o nome dela. A Bíblia diz que os sírios tiveram uma luta, uma batalha contra Israel, e muitas pessoas foram levadas para Israel nessa batalha. E no meio dessas pessoas, eles trouxeram uma menina. E essa menina, a história vai dizer que ela foi levada para a casa de Naamã, para que ela pudesse servir a mulher de Naamã. Então essa menina sai da casa dela, ela é arrancada da sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. Ela é arrancada da sua casa. Ela não leva os brinquedos, ela não leva o seu material de escola, ela não leva nada. Ela é arrancada da sua casa. Como que é traumático uma criança ser arrancada do pai ou da mãe? Imagina o trauma dessa menina. Mas ela foi arrancada. A Bíblia não diz se ela tinha outros irmãos. A Bíblia não diz se ela tinha pai e mãe vivos. A Bíblia diz que ela foi arrancada de lá e foi levada para a terra de Naamã, lá para cima. E detalhe, ela não foi para ser adotada, para ser uma filha. Ela foi para ser uma escrava, uma funcionária. Então era uma menina que cresceu aprendendo a lavar louça. Ela cresceu aprendendo a lavar roupa. Ela cresceu aprendendo a limpar a casa. Ela cresceu aprendendo a cozinhar. Ela cresceu aprendendo a cuidar de criança, porque certamente ela cuidava de filhos que Naamã tinha. Era uma escrava. Escravo não tem direito trabalhista. Escravo não tem direito a descanso. Escravo trabalha e só trabalha e só trabalha. E essa menina, é interessante que essa menina, esse trauma não tocou na vida dela. Essa menina não era apenas uma sobrevivente. Essa menina, ela era diferenciada, porque as lutas, os problemas não traumatizaram ela ao ponto dela se tornar uma menina dura. Ela era uma menina, mas ela tinha a presença de Deus na vida dela. Queridos, eu não sei quais são os traumas que você já teve na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta. Se são traumas de família, se são traumas de casamentos frustrados, se foram traumas de amizades que te traíram. Uma coisa eu te digo: Jesus cura trauma. Jesus cura traumas. E a primeira palavra profética dessa manhã é: se existir algum trauma na tua vida, o Jesus que cura e liberta, Ele vai te libertar nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Aplaude e glorifica ao Senhor. Diga glória a Deus. Ela não se tornou uma menina ruim. Fala isso para o teu irmão do lado: não se torne uma pessoa ruim. Não se torne, olha aqui, por favor. Não se torne uma pessoa ruim. Já fui traído, já fui deixado, já me decepcionei com pessoas de família, já me decepcionei com obreiros, com pastores, já me decepcionei com sei lá quantas pessoas. Ia falar centenas, milhares, mas são muitas pessoas. São muitas pessoas. As pessoas que eu mais ajudei, que tirava a roupa do meu guarda-roupa para ajudar, que às vezes dividia o pouco dinheiro que tinha, foram pessoas que hoje talvez nem olham na minha cara. Mas não tem problema, irmãos. Eu não me tornei ruim por causa disso. Você continua ajudando, continua acolhendo, continua levando para a chácara, para tratar as obras, continua dividindo minhas roupas, continua dividindo o que eu tenho, porque a luta não pode me transformar numa pessoa ruim. Essa menina estava lá, mas ela era serva de Deus. E ela via o drama daquela família. Naamã, capítulo 5:1. Ele era um homem valoroso, um homem de respeito. Ele era um herói, ele era reconhecido. Ele era um homem que todos olhavam para ele e admiravam ele. Mas essas pessoas eram as pessoas que estavam do lado de fora da porta da casa.
Porque na casa dele, Naamã, todos sabiam que ele era leproso. E lepra, irmãos, lepra, doença infecto-contagiosa, que nesta época aqui de Naamã, a pessoa que ficava leprosa não tinha tratamento. Sabe o que a pessoa fazia? Saía da casa, ia para uma aldeia afastada, um bairro afastado, e ficava lá junto só com leprosos, esperando a morte. Se eles vinham para a cidade para buscar ajuda, alimento, eles tinham que andar com um sino, balançando um sino, e gritava: só o leproso. E as pessoas corriam das ruas para que eles pudessem passar, para ninguém chegar perto. Naamã tinha lepra, ninguém sabia, ele escondeu isso. Só que na casa dele, quando ele chegava, ele tirava a roupa de general, aquela roupa de comandante, quando ele tirava a bota, quando ele tirava aquela farda bonita, quando ele tirava o cap, quando ele tirava a luva, as pessoas da casa olhavam para o corpo dele e viam aquele corpo cheio de lepra, que com certeza tinha um cheiro terrível, que com certeza coçava. Quem entendeu, diga amém. E aquela menina via aquela cena, só que ela não julgava. Aquela menina via aquela cena e ela não tinha nojo de Naamã. Aquela menina via aquela cena e dentro dela existia uma certeza: o meu Deus pode curar ele, o meu Deus pode restaurar ele. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. O Deus que nós servimos, ele continua curando, ele continua restaurando, ele continua fazendo milagres, porque ele está vivo. Você pode glorificar esse Deus essa manhã. Aleluia! Louvado seja Deus. Diga glória a Deus, queridos. Até que teve um dia, ela toma coragem e ela fala para a esposa de Naamã: eu gostaria que o Naamã, que o meu senhor Naamã, conhecesse um profeta lá da minha terra, lá de Samaria. Eu queria que ele conhecesse esse profeta. E a mulher falou: mas por quê? Porque ele o restauraria dessa lepra. Ela estava se referindo ao homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu tinha a unção de Deus sobre a vida dele. Eliseu era um homem que tinha comunhão com Deus. Quem entendeu, diga amém. Aquela palavra foi uma palavra de esperança para aquela mulher. Então quer dizer que tem cura. Quando ela conta para Naamã, Naamã se encheu de esperança. Esse Deus pode me curar. E ele vai, chega para o rei e fala para o rei: eu preciso me ausentar. Ele conta a situação para o rei autoriza ele ir lá para Samaria, onde estava esse profeta. Só que ele, é interessante que a Bíblia vai falar que ele errou. Ele se encheu de fé para ir, mas ele errou de ir no lugar errado. Porque ao invés de ele ir lá falar com o profeta, ele foi até o rei de Israel. Eu não sei qual foi a confusão que veio na mente dele, de achar que o rei poderia curar a vida dele. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes nós temos certeza que Deus vai usar aquela pessoa, que Deus vai abrir aquela porta, que Deus vai fazer daquele jeito, e Deus está dizendo: não é desse jeito, é desse jeito que eu vou fazer na tua vida. Não é aquela pessoa, são outras pessoas que eu vou usar para ser bênção na tua vida. A primeira ponte na vida de Naamã foi aquela menina. Se aquela menina não tivesse dito para ele, ele continuaria leproso até o seu último dia de vida. Quem entendeu, diga amém. Ele vai no palácio do rei de Israel e fala: eu vim aqui para me curar da lepra. Ele falou: meu amigo, não sei curar ninguém de lepra não. Você está equivocado, você está querendo arrumar guerra comigo. Quem sou eu para curar alguém de lepra? Não, isso daí é uma ocasião que você quer para arrumar confusão comigo. Sabe quando o dono de campo fala: vou invadir um lugar, que a pessoa fala: por que você quer invadir aqui? Vai invadir em outro lugar? Aqui não. É igual a Groenlândia agora, meu Deus do céu. Você não vai dizer: não, aqui não, vai para outro lugar.
Vai lá, volta para a Venezuela. Diz a Bíblia, queridos, que o rei não fez nada por ele. Porque não era o rei que ia fazer. Quem ia fazer pela vida dele era o próprio Deus usando o profeta. Alguém fechou a porta para você. Alguém falou que não podia te ajudar. Alguém falou que não podia te ajudar. Só que Deus está dizendo: eu posso te ajudar. E eu vou enviar, levanta-se a tua mão para o céu, as duas. Eu vou enviar a provisão sobre a tua vida, porque a tua bênção virá das minhas mãos para você. Diz o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Aplaude e glorifique a Ele nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Posso ouvir um amém, queridos? Glória a Deus. Quando o Naamã estava indo embora, desistiu, o profeta mandou uma mensagem dizendo: fala para Naamã, vira aqui onde eu estou, e ele vai saber que existe profeta na terra de Israel. Glória a Deus. Eu acho muito forte isso. Manda ele vir aqui e ele vai saber que tem profeta em Israel. Eu acho isso muito forte, irmãos. Naamã vai até o profeta Eliseu e novamente ele comete o equívoco de querer determinar a forma que Deus vai fazer. Porque quando ele chega na porta de Naamã, com aquela comitiva, com aqueles carros, com aquele tanto de gente, o profeta Eliseu, queridos, quando Naamã chega na porta de Eliseu, Eliseu não se impressiona com aquela comitiva. Eliseu não se impressiona com aqueles carros. Eliseu, de onde ele estava, do lado de dentro da casa, ele falou: diga para Naamã que está lá fora. Eu não vou lá, mas dê um recado para ele. Fala para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, porque na 7ª vez que ele mergulhar, ele vai estar curado dessa lepra. E quando chegaram lá fora e disseram para ele: olha, o profeta mandou você mergulhar no rio 7 vezes e você vai ser curado, Naamã entendeu aquilo como uma ofensa, porque na cabeça dele ele pensou: o profeta vai vir aqui e vai passar a mão. Vem cá, Alex, por favor. Ele pensou o seguinte, né? Vamos colocar o Alex como Naamã, né? Porque ele pensou que o profeta ia chegar aqui dentro e falar assim: ó, receba aí a cura, né? Receba aí, ia passar a mão dele, o braço está leproso, receba a cura no braço. Ele pensou que ia ser assim. Pode dar, por favor. Ele pensou que ia ser assim. Às vezes nós pensamos que vai ser assim que Deus vai fazer. Só que Deus faz do jeito dele. Fala para o seu irmão do lado: não se preocupe, Deus vai fazer do jeito dele, mas Ele vai fazer algo grande na tua vida. A partir dessa manhã, você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Quem crê, diga: eu creio. Eu creio. Naamã foi orgulhoso. E o orgulho quebra a ação de Deus na sua vida. Qual que é o antônimo de orgulho? Humildade. Se a humildade te faz ser abençoado por Deus, o orgulho te afasta do propósito de Deus. Então, se você está em dúvida entre ser humilde e ser orgulhoso, escolha ser inteligente. Seja humilde. Baixa a bola, seja humilde. Desça do pedestal. Seja humilde. Preciso de Deus. Seja humilde de você reconhecer que você precisa das mãos de Deus sobre a tua vida. Naamã foi orgulhoso, falou: eu vou embora. Eu vou embora. Ele está, se fosse hoje em dia, se ele fosse de São Paulo, ia falar o quê? Ele está me tirando. Ah, tá louco? Ele está me tirando. Ele nem veio falar comigo? Ah, tá de brincadeira.
eu vou embora. E outra, Rio Jordão, ele está maluco? Já viu os rios que tem lá em Damasco? Ele cita dois, Abana e Farpar. Já viu esses rios? Rios de água cristalina. Imagina, eu vou descer lá, vou nada. Não, que isso? Não vou, eu vou embora. Eu vou embora. E quando ele fechou a cara e falou, eu vou embora, e subiu no carro para ir embora, Deus teve misericórdia da vida dele. Porque se Deus usou uma menina para fazer ele sair da Síria e ir até Israel, Deus usou um menino para chegar para ele e falar assim: ô Naamã, Naamã, pega leve, Naamã. Se o rapaz lá tivesse falado para você pagar, você não pagava? Pagava ou não pagava? Eu pagaria. Se ele falasse que era R$1.000, você não pagaria? R$1.000? Pagaria. Se ele falasse que era R$10.000, você não pagaria? Pagaria. Se ele falasse que era 100 mil, você não dava um jeito para pagar? Eu pagaria. Se ele falasse que você tinha que trazer um carro e dar para ele de presente, você não daria? Daria. Ele falou para você mergulhar. É simples. Para de ser orgulhoso e faz o que o profeta mandou você fazer. Tenta. E às vezes Deus usa pessoas para falar isso para a gente. Tenta. Já tentou? Tenha fé. Quem entendeu de amém? Ora, muda esse pensamento. Seja humilde. Reconheça. Peça desculpas. Quem entendeu de amém? Às vezes é isso que Deus está falando. Vai lá e pede desculpa. Às vezes Deus está falando para você: quebra esse orgulho, você está perdendo bênção. Você vai perder a tua bênção. Na hora que Naamã ouviu aquilo daquele rapaz, foi Deus, irmãos. Aquilo foi Deus para a vida dele. Porque na hora que ele ouviu aquela palavra, aquilo mexeu no coração dele. Se fosse alguma coisa difícil, eu faria. Ele falou para eu mergulhar, eu vou fazer então, eu vou obedecer. E na hora que ele volta para trás, para descer no Rio Jordão, um milagre já começou a acontecer na vida dele. Hoje o milagre vai começar a acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, volta e Deus fará uma obra na tua vida. Em nome de Jesus, aplauda e exalte ao Senhor. Aleluia. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Voltou. Só que na hora que ele volta, eu entendo não. Agora eu começo a entender. Porque ele para na frente do Jordão. Na frente do Jordão, ele para com a comitiva. E eu começo a imaginar a cabeça de Naamã. Por quê, irmãos? Por quê? Naamã, para mergulhar, não era só entrar na água e mergulhar. Ele tinha que tirar o capzinho dele. Ele tinha que tirar as luvas dele. Quem entendeu de amém? Ele tinha que tirar a camisa dele. Ele tinha que tirar as botas dele. Ele tinha que abaixar a calça. Ele tinha que ficar sem nada, irmãos. Talvez só com a cueca de baixo. E talvez para tirar aquela farda, todas aquelas pessoas que estavam vendo saberiam que ele era o quê? Deus. E não é fácil. Não é fácil você mostrar quem você é. Glória a Deus, aleluia. E ali com certeza batia uma vergonha. Ali com certeza criava um bloqueio para ele. Só que Naamã teve coragem. E na hora que ele tira aquela farda, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles soldados que estavam vendo, olharam para ele, talvez nem sabiam que ele era leproso. Talvez se Naamã fosse uma pessoa de pele clara, ele teria ficado todo vermelho, todo envergonhado. Só que ele venceu a vergonha e ele mergulhou.
E na hora que ele dá o primeiro mergulho naquela água, e ele sai da água, queridos, é interessante porque ele não sai curado. Ele dá o primeiro mergulho e quando ele sai da água, ele olha para a mão dele, ele olha para o corpo dele e ele continuava com leproso. E ele vai lá para dar o segundo mergulho, e quando ele mergulha pela segunda vez, que ele afunda nas águas do Rio Jordão pela segunda vez, e ele sai da água, ele continuava leproso. A Bíblia não diz que foi cicatrizando, a Bíblia não diz que foi melhorando, ele continuava leproso do mesmo jeito. Ele deu o terceiro mergulho, e talvez quando ele deu o terceiro mergulho, o diabo, porque o diabo ele sabe, posso ouvir um amém, queridos? Talvez o diabo soprou na vida dele, talvez o diabo falou no ouvido dele dizendo: não está adiantando nada, você está se expondo à toa, você está passando vergonha, é melhor você parar. Talvez o diabo está soprando no teu ouvido dizendo: é melhor você parar, é melhor você desistir, mas do outro lado o Espírito Santo vai dizendo: continua, 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 vai valer a pena, continue. Eu vou te honrar, diz o Senhor, para você, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Mergulha pela quarta vez, volta, leproso. Mergulha pela quinta vez, volta, leproso. Pela sexta vez, ele volta, leproso. Já estou aqui, agora eu vou até o fim. No sétimo mergulho, na hora que ele sai da água do sétimo mergulho, não tinha mais lepra, não tinha mais ferida aberta, não tinha aquele mau cheiro. No sétimo mergulho, não tinha aquela pele esbranquecida. No sétimo mergulho, a Bíblia diz que ele estava totalmente curado do alto da cabeça até a sola do pé. É isso que vai acontecer nessa manhã. Deus te cura, Deus te levanta a tua mão, Ele tem milagre para a tua vida. Continue, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Aplauda o Senhor. Se tem um diabo dizendo: para, desista, desanima, joga tudo fora, do outro lado tem o Espírito Santo dizendo: continua. Vai, continua, ora mais um pouco. Por que só no sétimo mergulho, pastor? Podia ser no quinto, né? Onde a gente precisou levar a nossa filha no médico, a Helena, a gente precisou levar, está com uma infecção, começou a tomar antibiótico, o médico falou assim: vai ter que tomar 10 dias. Quantos dias? 10 dias. Só que depois de 3 dias, ela não tem que ter sintoma nenhum. Então, em 3 dias ela está curada. Mas tem que continuar tomando. Podia ser assim com Naamã. No quarto mergulho, já estou curado. Só que foi no último mergulho. Por quê, pastor? Porque com Deus tudo tem a hora certa. Oh, aleluia, glória a Deus, Senhor. O que Deus vai fazer em dezembro, você pode chorar, você pode rolar aqui na igreja, você pode subir você pode fazer o que você quiser. Se Deus falou que vai ser dezembro, vai ser em dezembro. E se eu for para um monte, e se eu cavar um buraco, você pode fazer o que você quiser. Se Deus falou que é em janeiro, é em janeiro. Se Ele falou que é em março, é em março. Se Ele falou que é em dezembro, é em dezembro. Foi no sétimo mergulho que ele foi curado. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui para dizer para você, aqui eu vou encerrar. Vai até o último mergulho. Glória a Deus, aleluia. Não é hora de você parar. Não é hora de você jogar a rede. Não é hora de você jogar para o alto. Não é hora de você descer. É hora de você desistir naquilo que Deus colocou no teu coração. O Deus de Naamã é o nosso Deus. Naamã, no sétimo mergulho, voltou curado para a glória de Deus. Ele se converte para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Vamos orar?
Vamos falar com Deus agora. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos. E nós vamos clamar ao Senhor. Fique em pé, fique de joelhos, da forma que você quiser orar. Obreiros, vem aqui pegar aqui comigo, obreiros. Eu quero ungir a mão de vocês, que vocês vão orar sobre a igreja hoje. Cadê os obreiros? Vem aqui, obreiros, por favor. Vamos fechar os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na curado. Ora de verdade. Ora para valer, ora mesmo. Mete sua fé. Tudo que sou, só pra servir.